Então, antes de mais, boa tarde a todos. Queria agradecer em nome da Casa do Vapor o convite feito para participar neste ciclo. Nós tomamos esta oportunidade para falar da biblioteca. Como saberão, a Casa foi um projeto temporário que já terminou e que deu origem a vários projetos, um dos quais a biblioteca, que é o único que ficou na Cova. A Associação Ensaios e Diálogo, já agora, é a entidade, digamos assim, que foi criada também o ano passado para dar continuidade a estes processos. Construir com a comunidade num sentido não apenas de construção de arquitetura, mas de construção de relações humanas, construção de dinâmicas, como vamos ver. E é um processo em aberto, é um processo que sempre foi desde o princípio e que continua a ser. Breve introdução sobre a Cova do Vapor, porque o lugar da Cova do Vapor, por diferentes razões. A Cova do Vapor situa-se desde os anos 40, 50 na Foz do Tejo, onde se encontra com o Oceano Atlântico. E é uma comunidade pescatória que tem processos de autoconstrução, essencialmente também tem processos de auto-organização. Para vos dar um exemplo, ainda hoje em dia, quem paga ao Almeida é a Associação dos Moradores e o primeiro pavimento da Cova do Vapor foi pago, ainda está a ser pago, desde 2011 pelos moradores, cerca de 13.500 euros. Portanto, era interessante perceber como é que esta comunidade se organiza e, neste momento, tem cerca de 200 moradores durante o inverno e 400 durante o verão. Uma grande parte, mais de metade, idoso. E porquê com os Existe? Os Existe é um coletivo de arquitetura, de arte e arquitetura francês que promove processos colaborativos e participativos, em que a autoconstrução é um dos modos do seu trabalho. Portanto, estes dois princípios, era interessante perceber como é que estas duas realidades iam combinar. Esta apresentação está organizada como o que é que se esperava destas energias, o que é que de facto aconteceu, ou como é que aconteceu e como é que se redefiniram as dinâmicas. Ora bem, então o que é que se esperava da autoconstrução? A autoconstrução enquanto a linguagem comum entre os Existe e as pessoas da Cova do Vapor, e uma linguagem que na realidade é vista socialmente de maneiras muito diferentes. As pessoas, portanto, a comunidade da Cova do Vapor, porque constrói as suas próprias casas num espaço que é reserva natural e que tem, tudo isto faz com que tenha um caráter irregular, é visto mal socialmente por causa disto, e os Existe são convidados para ir a todos os centros culturais europeus bem pagos porque fazem a autoconstrução. Então, este era o ponto de partida para gerar algum tipo de ver o que é que isso geraria. A autoconstrução era também um momento de catalisador das relações humanas. E a ideia da aprendizagem partilhada era provavelmente o único princípio que nós tínhamos como sendo o princípio definidor de todo o processo. Portanto, não sabia bem o que é que ia ser a casa, sabíamos que ia ser um espaço para aprendizagens partilhadas, fossem elas quais fossem. Então, agora vendo um bocadinho o que é que aconteceu de facto. Temos aqui um cronograma, só para vos dar uma ideia. O processo começou em setembro de 2012 e até agora temos até 2014. Cerca de 4 pessoas sempre a trabalhar. A Associação dos Moradores entrou, portanto, começámos em novembro de 2012 e a apresentação formal à comunidade foi em março. Nessa altura apresentámos uma cozinha comunitária, uma biblioteca e, potencialmente, uma escola de surf com um morador da Cova. Mas essa escola de surf nunca chegou a acontecer. A construção deu-se entre 3 meses, abril de 2013 e julho, com 6 moradores, e os voluntários são todos voluntários vindos de fora de vários países do mundo, da Europa essencialmente. A ativação, logo durante a fase da construção, já tínhamos atividades a acontecer, e depois a desconstrução, na realidade, os moradores pediram-nos para tentarmos com que a licença ficasse mais 6 meses, então tivemos diferentes fases de desconstrução. Nós vamos ver como é que a biblioteca ficou. Foi um processo que começou precisamente com a apresentação em março e depois tornou-se, digamos assim, permanente, ou pelo menos por enquanto. O que é que foi construído? Nós tínhamos a cozinha e a biblioteca como espaços certos, e depois a sala polivalente, que permitia vários tipos de iniciativas. De facto, foram as crianças e os jovens o primeiro público da Cova que
vinha regularmente à casa. Então isso definiu o que é que iam ser as próximas estruturas. Nomeadamente, tornámos-nos muito uma espécie de parque infantil, fizemos uma ciclo-oficina, fizemos uma rampa de skate, mas houve outro tipo de construções, nomeadamente, eu destaco a fossa ecológica, porque foi uma experiência para toda a gente. Ninguém sabia, nunca ninguém tinha feito uma fossa ecológica. Ou até uma recuperação de dunas, que ainda hoje está, por acaso, a ter plantinhas. Como é que foi ativada? Nós gostamos de trazer este exemplo, porque foi o único, portanto, projetos, houve 16 ou 17, houve vários projetos que foram dinamizados na casa. Este, o teatro, o grupo de teatro, foi única e exclusivamente organizado por moradores. Portanto, ninguém que vinha de fora esteve participado neste processo. E encontravam-se 2 vezes por semana, durante 2 meses. Ao final dos 2 meses tiveram uma apresentação de um teatrinho, mais uma vez com muitas crianças. Havia cerca de 60 pessoas da Cova do Vapor, para muitos nunca tinham ido ao teatro. E, para além disso, foram, portanto, 17, aquilo que chamávamos projetos satélite. Era uma casa, era uma residência artística, 29 atividades organizadas, digamos assim, com calendário e programa, 11 eventos e, curioso, foi espaço de aniversários, que era uma coisa que não estávamos à espera que acontecesse. No total deu 2.471 participantes, uma média de cerca de 15 pessoas por dia em 180 dias. Mas foi mesmo a cozinha o elemento que agregou mais pessoas e foi, de facto, a troca, a partilha, pessoas com diferentes culturas e a refeição e a comida acaba por ser uma linguagem também universal, não é? E houve sempre, portanto, sempre que havia pessoas que queriam vir visitar a casa, nós convidávamos para vir à hora do almoço, houve pescadores que vinham, que se sentavam à mesa, que faziam as suas comidas, portanto, era de facto o maior desbloqueador até do que a própria construção foi a cozinha. Algumas dinâmicas, trouxemos 2 exemplos. O Sr. Caldeira, que fez uma oficina de pedrinhas e que depois diz: as crianças agora cumprimentam-me e pedem para voltar a fazer oficinas de pedrinhas. Portanto, a questão dos laços de vizinhança, que são fortes ou que podem não ser muito fortes para alguns moradores e que, no caso do Sr. Caldeiras, foi de facto muito importante, não só para ele. E um jovem que diz: diferentes moradores que nunca se juntam nos mesmos sítios partilharam o espaço da casa. Portanto, como é que a criação de um espaço neutro, um espaço público neutro, é importante para gerar novas dinâmicas nesta escala, nesta comunidade? Não atingimos os 100%, há muitas pessoas que nunca chegaram a aproximar-se da casa, mas isso também tem a ver com processos de autoexclusão dentro das próprias comunidades, sobre os quais não são necessariamente, quer dizer, nem sempre conseguimos desbloquear todos esses processos, são relações que já estão estabelecidas há muito tempo. Mas também sabemos que este tipo de projetos, chegar aos 100% é utópico. Agora, como é que se redefiniram as dinâmicas? Como é que de uma fase piloto, com uma estrutura temporária, e neste caso vamos ver a biblioteca, passámos para outro espaço, neste caso é a biblioteca, numa sala da Associação dos Moradores que não estava a ser utilizada há muito tempo. Portanto, a Associação dos Moradores e os moradores quiseram que a biblioteca ficasse. Então criou-se um novo órgão, um Conselho Gestor Comunitário, está-se a experimentar um modelo de gestão. Neste caso, neste momento, temos 6 moradores, um membro da Associação Ensaios e Diálogos, que é a Casa do Vapor, digamos assim, um membro da Associação dos Moradores da Cova do Vapor. Mais importante do que a criação deste modelo é também as relações. Portanto, estas pessoas, o Conselho Gestor, está altamente motivado e tentado a aprender como é que se organiza uma biblioteca, como é que se catalogam livros, como é que se desenvolve um sistema. E eu gosto muito desta fotografia porque a Susana está a pegar no quadro de Ponte Cruz que ela fez a dizer Biblioteca do Vapor. Eu acho que isto é extremamente carinhoso e demonstra, portanto, as relações. Estou mesmo a acabar. Dinâmicas externas, um bocadinho esta parte institucional. A Biblioteca do Vapor é a 5ª biblioteca da rede de bibliotecas da Almada e conta com isso com o apoio da Câmara Municipal, tem a orientação da DGVAB e agora, mais recentemente, a Associação Ensaios e Diálogos está a trabalhar com as juntas da União de Trafaria e Caparica para a criação de uma nova biblioteca que vai ter um modelo diferente de gestão.
Que dinâmicas para o futuro? Até ao final deste ano, a Associação Ensaios e Diálogos tem que dar, portanto, temos um compromisso de formação, de criação de rede de contactos e de um programa de atividades, e depois o Conselho Gestor autonomiza-se e continua o seu trabalho. O processo continua em aberto. Não sabemos se vai correr bem ou não, mas em princípio vai. Já está a correr muito bem. E estes são apenas também os desenhos que apareceram, foram feitos por Urban Sketchers, que tiveram a acompanhar o processo, e tivemos também uma fotografia de outro projeto que também aconteceu, que foi a recolha de fotografias antigas. E muito obrigada.